Saúde a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias, o que vai acontecer e o que já está acontecendo. Eu quero trazer a atenção dos irmãos para um grande evento que ocorreu no dia 2 de junho de 2020. O decreto dominical disfarçado. Eu peço para os irmãos assistir este vídeo todo para compreender que realmente o que saiu no dia 2 de junho é o decreto disfarçado. O grande conflito iniciou com o nome de liberdade. Todos os habitantes do céu gozavam plena liberdade. Foi quando um anjo chamado Lucifer prometeu liberdade ainda maior para os habitantes do céu. E quando Satanás começou a promover esta liberdade, na verdade, tirou a liberdade dos habitantes do céu. E o resultado, enganou a terça parte dos habitantes do céu. Foi então que começou o grande conflito no céu, quando Lucifer prometeu liberdade, a qual já tinha plena liberdade. Então isto fica um exemplo para nós, para que quando alguém promete liberdade, aonde já tem, na verdade é tirar a liberdade. Lá começou o grande conflito no céu, o qual vai terminar na terra também com o nome de liberdade religiosa. Vemos que quando Deus fez Adão e Eva, Satanás novamente promete, em outras palavras, quando ele está ali enganando Eva, em outras palavras ele está dizendo, olha, se tu comer, tu vai ter uma liberdade a qual Deus não quis te dar. Foi quando Eva caiu e a liberdade que Eva tinha ali terminou. Então o resultado foi expulso o casal do Éden, por causa que ele perderam a liberdade que já existia, por ser enganado por uma liberdade a qual ainda maior, mas na verdade era mentira, era tirando a liberdade. Nós vemos também quando Constantino, no 313 depois de Cristo, Constantino agora promete, em outras palavras, liberdade, prometendo que cada um vai adorar o seu Deus. Cada um adora o Deus que quiser. Mas, na verdade, era uma tática de Constantino, querendo a supremacia. Então, nós vemos, após 12 anos apenas, começou uma grande perseguição para todos aqueles que ousavam discordar dos seus dogmas. Assim também Constantino usou a mesma tática de Satanás, quando ele quis a supremacia do mundo. No ano 313 depois de Cristo, ele usou também a tática, a liberdade. Liberdade religiosa. Então, novamente, agora, nós sabemos que vai haver o último grande conflito, antes que termine a história deste mundo, agora nos nossos dias. Então, novamente, a perseguição virá por causa da liberdade religiosa. Agora, Trump assina o decreto para promover a liberdade religiosa, ou seja, promovendo liberdade religiosa aonde já tem. É a mesma estratégia de Satanás, o qual ele fez no céu. Irmão, nós sabemos que tem a profecia que nos últimos dias haverá o decreto dominical para perseguir todos os que guardam o sábado. Eu quero dizer para os irmãos, isso aí que o Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020 é o próprio decreto dominical disfarçado, pois não poderia haver decreto dominical sem tirar a liberdade religiosa. Então Donald Trump tirou a liberdade religiosa. Claro, assim como Satanás disse que era promovendo a liberdade, claro que Donald Trump está dizendo que está promovendo. Assim será até o final da história deste mundo. Olha, o decreto dominical vai vir por causa da liberdade religiosa. Nós vamos ser perseguidos por causa da liberdade religiosa. Nós vamos ser mortos por causa da liberdade religiosa. Todo o grande conflito de agora em diante
tudo envolve a liberdade religiosa. Então agora, todas as leis que virá sobre decretos dominicais é derivada desse decreto que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020. Vocês estão entendendo? Então a estratégia de Satanás é usar o fundamento da liberdade religiosa para perseguir o povo de Deus nesses últimos dias. Assim como ele fez lá no céu, o fundamento do engano foi sobre liberdade, o fundamento do engano no Éden foi sobre liberdade, o fundamento do engano de Constantino foi sobre liberdade, o fundamento do engano do último conflito aqui na Terra é sobre liberdade. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês veem que antes que ele fazia esse decreto sobre liberdade, ele foi honrar quem? Ele foi honrar a besta. João Paulo II, o Papa João Paulo II foi o que fez uma carta de ex-domínio de 100 páginas, pedindo para a legislação do mundo colocasse o domingo como dia de descanso. Então, esse decreto que ele fez, primeiramente ele teve que adorar, em outras palavras, ali foi uma adoração para o papado, se entregou, uma nação protestante se entregou para o papado. A segunda besta, os Estados Unidos, deu todo o seu poder para a primeira besta nessa cerimônia, que é o papado, a primeira besta. Então agora, com certeza, o decreto dominical será posto em vigor, derivada desta lei do dia 2 de junho. E na verdade, esse decreto para promover a liberdade religiosa é o decreto dominical disfarçado, pois os Estados Unidos foi fundado com a liberdade religiosa. Então, assim como no céu, quando Satanás prometeu liberdade para os anjos, na verdade ele tirou, assim Donald Trump também, na verdade, dia 2 de junho, o decreto para promover liberdade é tirando a liberdade dos fundadores dos Estados Unidos. Pois assim como houve uma guerra, uma batalha no céu pela a liberdade que Lucifer prometeu, assim também haverá uma perseguição terrível por causa dessa liberdade que Trump assinou por decreto no dia 2 de junho. Agora, o conflito que começou no céu vai terminar agora na terra. Os habitantes da terra unidos, os habitantes da terra, todos os países do mundo unidos com os Estados Unidos para promover a liberdade religiosa, terminará na terrível perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. A perseguição será por causa desta falsa liberdade. A liberdade que então nós gozávamos de pregar o testemunho direto, avisando que o papado é a besta, que o domingo é o sinal da besta, acabou. A liberdade religiosa que Lutero conseguiu, acabou. Agora todo mundo unidos na falsa liberdade religiosa. Cada um fica com sua fé. Assim a falsa liberdade religiosa diz. Mas não pode avisar para o outro que o outro está errado. Então, no mundo agora existe vários departamentos de liberdade religiosa. Mas todas é a mesma do decreto de Donald Trump. Irmãos, este decreto que Donald Trump assinou é o próprio decreto dominical. E agora, nós vamos ver várias leis surgir agora, derivada do decreto que foi assinado no dia 2 de junho de 2020. Eu quero dizer para você, irmãos, se o Donald Trump tivesse assinado a encíclica papal, todos iam abrir os olhos e ver verdadeiramente que ele tinha assinado o decreto dominical. Mas você tem que entender que o papado, a ferramenta que ele tem, não é só da encíclica papal, Laudato Si, não. Ele tem também, nós sabemos que o papado tem 3 ferramentas para estabelecer o decreto dominical. A primeira e a mais forte de todas é a liberdade religiosa. A segunda é o Acordo do Clima de Paris. E a terceira é a encíclica papal Laudato Si.
Como os Estados Unidos, ele quer ser o líder, como está na profecia que ele vai ser o líder mesmo do decreto dominical, então ele não aceitou o acordo do clima, porque quem é o líder do acordo do clima é a França. Então ele pôs o decreto para promover a liberdade religiosa. Assim se cumpre o que está escrito nos eventos finais, posto que os Estados Unidos seja o líder, a crise atingirá a todo o nosso povo em toda parte do mundo. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Então o mundo inteiro vai estar unido com os Estados Unidos para promover a liberdade religiosa, ou seja, colocar em vigor o domingo para promover a liberdade religiosa. E os países que estão de acordo com a França, coloca também o domingo para o acordo do clima, por causa do aquecimento global. E os países que estão de acordo com a Laudato Si também colocam o domingo. E assim, leis de todas as formas para a exaltação do domingo. Irmãos, mas o povo de Deus não ficará calado. O povo de Deus vai dar a mensagem contra a besta, contra a sua imagem, contra o seu sinal, avisar a todos que o domingo é o sinal da besta. É então que invoca-se a lei contra os que guardam o santo sábado, como está escrito no grande conflito. Então as leis dominicais ficarão mais fortes, devidamente por causa da mensagem que nós iremos pregar. Então este é o vídeo que eu queria fazer para vocês, irmãos, avisando que o que aconteceu no dia 2 de junho é o próprio decreto dominical disfarçado. Portanto, o que Donald Trump fez foi o seguinte: ele fez um decreto para promover a perseguição religiosa. Foi isso que ele fez. Ele tirou a liberdade religiosa por decreto, a qual nós gozava, findou no dia 2 de junho. E agora, logo nós veremos leis que vai restringir por completo a nossa liberdade. Então, a perseguição vai começar, pois o decreto, na verdade, 2 de junho é o decreto dominical disfarçado. E agora é só algum tempo para pôr o domingo em vigor. Então que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.